Salve, salve! Estamos mais uma vez juntos. Para quem não me conhece, professor Alexandre, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal é o Professor Alex, tudo bem? Então, vai lá, se inscreva, ligue as notificações e seja bem-vindo ao canal. Falaremos hoje mais uma aula de história. O tema de hoje é terras banhadas pelo Mediterrâneo, né? Então vamos falar dos povos, das culturas, do Império Romano, Império Bizantino. Então toda essa teoria de todos os povos que pertenciam e que eram banhados pelo Mediterrâneo, tudo bem? No nosso canal nós temos também geografia e temas e aulas voltadas para a empresa, para a parte profissional e técnica, que é a administração de empresas, a logística empresarial e também tecnologia e coisas voltadas para a informática, tudo bem? Então, notaram aí que o canal é bem diversificado, são 5 temas, 5 áreas de conhecimento, então sejam todos bem-vindos, se inscrevam e vamos em frente. Bom, o primeiro tema aqui, pessoal, falaremos sobre a desagregação do Império. Então, o que foi isso daí? Todo o processo que culminou vamos dizer assim, com o processo de declínio, vamos dizer assim, do Império. Então, primeiro, o Império ser muito grande, tinha muitos gastos para conservar as províncias. Eram também muitos gastos para manter a proteção extensa da fronteira, gastos para manter soldados, funcionários, né? Pressão de povos germânicos, que nós falaremos a seguir, que foram os povos que acabaram dominando e conquistando a área ocidental do Império, a parte que vai ser dividida, que eu falarei em seguida. Houve também o processo de ruralização, então esse processo o pessoal começou a sair da cidade por causa dos altos impostos, então todo aquele processo, e passou a ter a figura do colonato, que eram os donos da terra, das terras, né? Eram os donos, então você, no colonato, você trabalhava num pedaço de terra, cultivava, né? E o proprietário, em troca, queria uma parte da colheita como pagamento pelo uso da sua terra. Então, era o processo ali que você era um colono, então tinha o processo de colonato. O processo da ruralização, desse processo, o pessoal, eles migravam para o campo. Então, teve o processo também da saída das pessoas da cidade para o campo. Então houve vários processos em toda essa parte da desagregação. Quais foram as soluções para a crise, né? O Império começou a ficar fraco, então houve um enfraquecimento. Muitos, assim, por causa de jogadas de poder, também muitos imperadores eram assassinados para que outros tomassem o poder para tentar resolver. Teve um período da história que o Império foi dividido em 4 imperadores, foi exatamente em 285 depois de Cristo, ok? E foi ali o imperador lá, o Diocleciano, ok? Então ele colocou ali 4 imperadores, dividiu o império em 4 partes, e depois, em 395 depois de Cristo, foi dividido o império em 2 partes: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O do Ocidente, a capital era Roma, e do Oriente, a capital era Constantinopla. Legal? Então não sei se vocês notaram, até então, bastante informação que logicamente que você precisa se aprofundar mais para tentar ter o conhecimento mais amplo, ok?
ok? Então vamos em frente. Houve também nesse período a ascensão do cristianismo. Então, com essa crise do império, se intensificou essa parte dos pobres procurarem a igreja, então buscar os ensinamentos de Jesus, então começou-se a adoração de um só Deus, e esse processo foi levado pelos apóstolos Pedro e Paulo, né? Então, após ali a morte de Jesus, foram os dois apóstolos que passaram a transmitir seus ensinamentos aos povos ali do império, já que a proposta cristã era uma religião universal, né? E nós veremos a seguir que acabou sendo ali numa parte da história, né? Com a promessa de um mundo melhor, animada ali pelas pregações dos apóstolos, exemplo de Paulo, e também por obras de caridade, então toda uma caracterização. O cristianismo começou a se expandir em diferentes grupos sociais e povos, como também os gregos, os romanos, né, dentre outros povos ao redor ali do mar Mediterrâneo, né? Então era bem interessante esse processo. Os pobres buscavam a religião, né, é o que diz, né, a história de Jesus, a esperança de conseguir o paraíso. Para eles, né, é interessante falar que formavam a maioria dos primeiros cristãos, né, que eram na verdade os pobres, e então o imperador para eles era o anticristo, e Jesus era a salvação, a felicidade eterna em outra vida, dentre outras caracterizações. Bom, em cima disso que eu falei, houve naquela época a perseguição aos cristãos. Então ela se aumentava conforme o tempo, né? Tinham execuções públicas e também crucificações, até mesmo já naquela época, que foi um período após Jesus Cristo, e mesmo assim tinha as crucificações. Começou também a destruição das igrejas que eram criadas e mantidas ali por toda aqueles seguidores, e só que em 313, né, depois de Cristo, foi liberado o culto. Aí sim foi liberado ao culto, e em 380 depois de Cristo, é claro, o cristianismo virou a religião oficial. Então vocês notaram nesse slide que houve todo um processo de perseguição, mas que depois, no final, os próprios imperadores começaram a se render ao cristianismo, né? Começaram a se aliar, né? Então eles viram que era mais interessante para eles ter esses seguidores de Cristo, de Jesus Cristo, junto com eles do que esse processo separado. Então foi interessante aí em 380, então o cristianismo virou uma religião oficial, né? Então ela foi nascida entre os pobres, como eu falei, né? O cristianismo passava a ser agora uma das colunas de sustentação do Estado romano, então para você ver, né? O que passou a ser chamado o Império Romano Cristão. Então teve todo essa sequência de fatos, né? Então, por exemplo, ali nas perseguições, tinham ali, por exemplo, execuções públicas e crucificações, como eu disse, tinha também exposição a feras famintas para serem devorados a alguns cristãos específicos, né? Então tinham bastante ali coisas, fatos que acabou ali sendo uma perseguição tremenda de todo o império, legal? Para com os cristãos. Bom, continuando, pessoal, vamos trocar um pouquinho agora aí, vamos falar de um outro assunto bem interessante. Tinha os germanos. Quem eram os germanos? Os germanos eram os habitantes da Germânia, eles eram guerreiros, eles eram divididos em vários grupos, né? Você tinha lá os alamados,
os francos, godos, jutos, desculpa, os saxões, enfim, vândalos. Então você tinha ali vários grupos e culturas diferentes, né, dentro desses povos germanos. Eles eram preparados para a guerra desde pequeno, né, então tinha toda uma caracterização ali desde pequeno ali, era ajudado pelo pai, era preparado pela guerra, e eles foram entrando no Império Romano aos poucos. Então eles foram ali tendo essa penetração ali no Império Romano, foi lenta, foi gradual, né? E com o tempo eles foram participando ali também do exército, de diversas formas, alguns como soldados, outros acabaram sendo generais do exército, e foram entrando aos poucos, e com o tempo houve o processo ali de casamento também entre germanos e romanos. Então foi indo todo um processo lento e gradual, né? Até que eles se rebelaram contra ali toda a cultura romana, né? E acabaram conquistando a Roma, toda essa parte ocidental do Império, em 476 depois de Cristo. Então foi uma data importante até para a história mundial. Legal? Bom, eu só trouxe esse desenho para vocês verem aqui no desenho, né? Então todos esses povos aqui que eram os povos germanos, tá vendo? Esqueci de pegar esse aqui, tá vendo? Eram povos que ficavam ali nas fronteiras do Império Romano, tentando, como está a minha setinha aqui, adentrar no Império e conquistar também novas terras e tirar o domínio do Império Romano. Okay? Vocês estão vendo em amarelo aí a parte do Império Romano Ocidental e do Império Romano Oriental, nessa outra parte aqui. Okay? O Oriental e o Ocidental. Legal? Aí houve o Império Bizantino. Quando o Império Romano Ocidental caiu, ficou só o Oriental, né? O Império Bizantino. Ele era extenso, tinha diversas línguas, mas o grego era a língua oficial. Na política, o imperador era como um deus, né? Então eles consideravam como um deus o imperador, né? E o imperador Justiniano, ele foi um que conseguiu estabelecer algumas áreas conquistadas pelos germanos. Então foi um imperador que conquistou parte de algumas áreas conquistadas pelos germanos. Então, e junto com isso houve também os muçulmanos, que foi fundada por Maomé em 622. A religião era o islamismo, então ela também era monoteísta, né, acreditava em um só Deus, e criou-se o Império Romano, tinha comércio, tinha cultura, tinham várias caracterizações ali também dos muçulmanos. Então era uma religião que tinha o profeta Maomé como o seu principal seguidor e que transmitia as informações de forma geral para os seus povos. Bom, é isso daí. Se inscreva no canal, clique no gostei aí se você gostou do vídeo e se inscreva, ligue as notificações. Obrigado a todos, fique com Deus. Espero que esse resumo possa ter ajudado, ok? É bastante conteúdo, então foi de uma forma resumida, mas espero que tenha ajudado vocês. Obrigado a todos, fique na paz, até o próximo vídeo.